Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dentre as boas ações que deveremos fazer e praticar nesses dias e em todos os momentos da nossa vida, os direitos dos muçulmanos entre si, é você visitar uma pessoa que esteja, se ela estiver enferma, um doente. Isso é um dever dentre os muçulmanos, a se visitarem quando uma pessoa estiver doente, de você ir lá e visitar essa pessoa. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse no hadith sahih, que foi citado pelo Tirmidhi, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: aquele que visitar um enfermo de manhã, um enfermo muçulmano de manhã, a não ser que Allah subhanahu wa ta'ala deixa com que 70 mil anjos suplicam por ele, e aqueles anjos ficam suplicando por ele até anoitecer. E se ele visitar um enfermo durante a noite, Allah subhanahu wa ta'ala faz com que 70 mil anjos suplicam por ele até amanhecer. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: e ele terá um lugar espaçoso no paraíso, onde tem árvores e tem várias frutas. Então, esse hadith nos incentiva. Imagine se você ver um irmão muçulmano que está doente, você for lá para visitá-lo. Essa pessoa, esse irmão muçulmano, ao visitar ele, Allah subhanahu wa ta'ala faz com que 70 mil anjos estejam com você. Esses 70 mil anjos, todos eles ficam suplicando por você, se você visitar de manhã até anoitecer. E se você visitar à noite, até amanhecer. As pessoas hoje podem falar que atualmente você visitar um enfermo, uma pessoa, isso é difícil devido à pandemia. Pelo menos a pessoa liga para ela, porque o Islã, ele quer que os contatos entre os muçulmanos continuam. Então, a continuidade disso, se você não conseguir visitá-lo, pelo menos tenha contato por telefone ou por outros meios. Só que, com certeza, ao visitar ou ao ter esse contato com ele, você estará fazendo o seu dever com seu irmão muçulmano. Inclusive, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele nos ensina aqui: se você visitar um enfermo ou tiver uma pessoa enferma dentro da sua família, uma pessoa doente, e você dizer um dua que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Ele disse no hadith que Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, ele citou, disse: aquele que visitar uma pessoa enferma, que não chegou a hora dela falecer, e ele estiver doente, e falar: As'alullah al-azim, Rabb al-arsh al-azim, an yashfiyaka. São 3 frases fáceis de serem repetidas e fáceis de serem faladas. As'alullah al-azim, Rabb al-arsh al-azim, an yashfiyaka. Se ele falar 7 vezes, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: a não ser que Allah, ele tira aquela doença daquela pessoa. As'alullah al-azim, eu peço a Allah subhanahu wa ta'ala, o magnífico. As'alullah al-azim, Rabb al-arsh al-azim, o Deus do trono magnífico. An yashfiyaka, que Deus te cure. Então são 3 frases, 3 palavras que são faladas. As'alullah al-azim, eu peço a Allah o magnífico. Rabb al-arsh al-azim, o Deus do trono magnífico. An yashfiyaka, que Deus te cure. Você fale isso 7 vezes perante essa pessoa. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: a não ser que Allah subhanahu wa ta'ala tire aquela doença daquela pessoa. Então são boas ações que nós poderemos praticar e fazer nesses dias, que são ações que nos elevam mais perante Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.